Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para mais uma aula. Hoje acho que é uma das aulas mais esperadas aí do curso, né? Que é a parte da gente entender um pouco sobre o framework que vai ajudar tanto a gente nessa caminhada da parte do front-end, né? De construir o nosso micro front-end aí. Então, antes disso, muito importante, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa a notificaçãozinha que me ajuda bastante, dá aquele like, comenta, que isso ajuda bastante para mim aqui no canal e ajuda também na divulgação aí para todo mundo, tá certo? Muito obrigado. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender aqui o que é esse framework, né? O Single SPA, ele é um cara que ele é um framework baseado em JavaScript, né? Ele roda alguns caras por trás. Uma das bases dele é o System.js, tá? É, e basicamente o que que ele faz? Ele é uma grande caixinha, né? Falando de um termo bem leigo assim, ele é uma caixa onde ele vai pegar várias outras caixas e vai falar assim, cara, beleza, eu tenho essa caixa, eu tenho que colocar aqui. Essa outra caixa eu tenho que colocar aqui. E eu tenho que fazer isso carregar tudo de uma, todas essas caixas elas têm que aparecer todas juntas. Basicamente é isso, né? Mas o que se resume isso? Ele é um orquestrador, então ele vai lá, a gente vai usar a estrutura do framework do SingleSPA para conseguir fazer esse orquestramento assim de dessas caixas, né, dessas rotas, e cada rota dessa vai se tornar um produto único, um módulo único, né? Que consequentemente é um projeto, aqui no nosso contexto, é um projeto único Angular. Então a gente vai ter um cara que a gente chama de root, né? Core, Shell, o melhor nome que você quiser dar, mas aqui pelo SingleSP eles chamam de root, né? Root config. E esse cara, ele vai orquestrar tudo isso para você, tá? Ele vai meio que orquestrar e falar, ó, aqui vai para cá, aqui vai para lá, e as suas aplicações Angular individuais vão responder a essas rotas, tá? Como que ficou isso, né? Não sei se ficou muito confuso, mas vamos dar uma olhada aqui. Se a gente vier aqui na doc deles, né? Pegar aqui em example, aqui tem bem detalhado algumas coisas, ó, do root config, application. Aqui eu não vou entrar em detalhes em cada um, porque aqui vocês conseguem vir, vou deixar no o link aqui, né, na descrição do vídeo, mas vocês conseguem vir aqui e dar uma olhada, dar uma lida. Putz, aí você vai falar assim, ah, Lenny, mas eu não sou bom em inglês, aqui não tem a linguagem. Cara, bem simples, vem aqui e coloca aqui, ó, traduzir para o português. Se não tiver esse plugin, você pega e baixa aqui nas- na Google Store aqui, né? E não tem problema nenhum, tá? Eu mesmo não sou um expert no inglês, não tenho uma conversação muito boa, tenho uma leitura e tudo mais melhor, mas jeito se dá para tudo, dá um jeito para tudo, tá? Aí você vier aqui em Example Resources, você vai ter vários exemplos assim que você pode se basear, tá? Inclusive no curso eu me baseei em algum desses exemplos aqui que eu não lembro qual que era, tá? Eu não lembro se era esse, sinceramente. Eu me baseei em algum desses exemplos aqui e montei, estruturei, óbvio, estruturei muito aquele para os nossos contextos, estruturei também para a questão em algumas peculiaridades de algumas partes, tá? É, se eu não me engano, foi esse daqui, tá? Mas eu vou pegar o base ali, porque a ideia é que a gente focar um pouco no Angular, tá? Então, mas o legal desse framework, aqui eu me baseei, por quê? Porque a gente não precisa direcionar para uma tecnologia. Depois eu vou mostrar ali para vocês, não precisa direcionar para uma tecnologia, pode ser para várias tecnologias, pode ser para Vue junto com React. Então, dentro de uma mesma página, eu posso ter vários tipos de componentes criados, ou até
cada página ser uma estrutura. Isso funciona muito bem para quando a gente tem multi-equipes trabalhando no mesmo portal, por exemplo. Então, cada equipe cuida de uma parte, e aí, às vezes, cada equipe quer ir por uma linha tecnológica. Não é uma boa prática, tá? Um portal deveria seguir um guide, uma linha de tecnologia, mas assim, não, às vezes um portal ou um e-commerce ou alguma coisa expande para um tamanho tão grande, né, em nível de corporação que você acaba perdendo, vira muitas squads, viram, sei lá, 10 squads diferentes, então às vezes fica difícil controlar. E tendo um micro front-end lá bem administrado consegue te ajudar a fazer esse tipo de coisa, né? Onde um trabalha com Angular, outro com Vue, outro com React, outro com JavaScript puro, enfim, do jeito que quiser, tá? Basicamente o que acontece? A gente tem o root config aqui, pegando o projeto base, ele vai ter aqui o webpack config, aonde ele vai ter algumas configurações bases, tá? Projeto, qual que é o name desse repo, né? Então, geralmente ele pega esse cara aqui e coloca ali no build, para ele poder identificar a rota, tá? A gente tem os headers, o que, que ele vai permitir, aqui da onde ele vai pegar o config, se ele vai ser de um env de um ambiente ou vai ser local. Isso quando ele subir esse src index js e js aqui, é onde a gente monta a nossa estrutura, tá? É legal falar aqui, compartilhar com vocês esse trabalho de micro front-end virou um case numa empresa que eu estava trabalhando, né? Que eu acabei mudando de trabalho agora, mas virou um case numa empresa que eu estava trabalhando. Eles evoluíram esse projeto para uma estrutura bem mais legal do que eu vou apresentar aqui no curso e que depois eu vou evoluir também. Eu peguei os gaps ali com eles, eu vi como eles fizeram algumas questões, principalmente de uma parte ali que eu achei muito interessante, que eles fizeram um compartilhamento de estado, um micro front-end de compartilhamento de estado, que seria o nosso shell ou shared, enfim, como vocês quiserem chamar. E que a gente consegue manipular ali, né, a nossa estrutura para compartilhar entre os micro front-ends valores. Isso é muito importante. Nosso projeto aqui ele está mais simples e a gente teria que fazer no nosso projeto hoje a gente teria que fazer isso por um local storage, alguma coisa assim do gênero, tá? Ou até mesmo no core, fazer um compartilhamento de estado no core. Mas, do jeito que eles fizeram, eles isolaram. Então eu achei muito interessante. Fizeram umas outras alterações que eu achei bem legal, que eles isolaram esse index CJS aqui em um arquivo HTML, a parte do HTML, tá? Então esse cara aqui ficou é, só para carregar a estrutura JS e aí o HTML ficou com todo o corpo, toda a estrutura, então eu achei bem legal. Então alguns gaps ali eu peguei ali, vi como que eles fizeram mais ou menos, vi que eles seguiram uma parte da documentação e depois futuramente eu vou evoluir. Mas por enquanto, inclusive eu acho que eu vou até abrir uma branch nova aqui no nosso Git para essa evolução, tá? Mas por enquanto vamos seguir nessa estrutura, porque é um pouco mais simples, mas não deixa de te favorecer e não deixa de ser ótima para qualquer aplicação, tá? Basicamente aqui a gente tem o nosso Angular Micro Frontend Root Config, é onde a gente configura algumas rotas base e tudo mais, é da onde ele vai pegar, ele pega aqui desse seletor e fala, beleza, a partir desse seletor é meu código HTML, e aí ele começa a montar a estrutura dele, de layout, falar qual que ele vai importar, como que ele vai construir a aplicação, ele coloca as rotas aqui, né, que vão estar dentro desse HTML, ele joga aqui essas rotas, ele faz um system import aqui também em conjunto com essas rotas para montar essa aplicação e rodar essa aplicação, tá? Nessa parte aqui do index EJS é onde ele meio que monta, carrega essa estrutura. O que é muito importante a gente ver é que essa parte aqui do System.js Import Map, então ele
pega e importa o single SPA, tá? E aqui basicamente é onde a gente vai importar também, fazer os nossos imports dos nossos micro frontends, tá? Então aqui, ó, dá para ver, ó, quando ele roda local, ele tem aqui, ó, root config e ele vai falar assim, ó, na porta 9000 roda esse cara aqui. E aí esse cara aqui vai acabar chamando outros caras aqui, né? Que aí a gente tem aqui o arroba microfrontend play, arroba microfrontend stats. Eu não sei, mas eu acho que eles não foi colocado aqui nesse repo desse cara, mas basicamente ficaria aqui umas outras linhas, tá? Disso eu vou mostrar no nosso exemplo, na nossa solução. Mas o que é importante é a gente ver isso, e aí quando a gente fala daquele single SPA, ele pega esse template todo, se baseia nisso daqui para montar essas rotas. Então eu tenho aqui a rota default, quando eu colocar barra play aqui, que ele tem um path, né? Barra play, ele vai carregar esse micro front-end. Quando eu colocar barra status, ele vai carregar esse micro front-end. Então isso é muito legal, tá? Pegando aqui no nosso projeto mesmo, que a gente vai trabalhar, a gente vai ter o que? A gente tem aqui o front-end, né? Vou voltar aqui na nossa camada de front-end. E aí a gente tem aqui o nosso core, que seria o nosso root config, tá? Fazendo uma comparação ali, né? Seria o nosso root config. E aí aqui a gente tem, vocês vão entender um pouco mais sobre essa parte do Rancher quando a gente chegar lá na parte de ambiente e tudo mais. Mas só para vocês entenderem, o que importa para a gente tem aqui um SRC, tá? Eu tenho um index aqui e eu tenho esse cara aqui, ó. Olha aqui, ó, bonitão, ó. Quando ele é local, ele carrega assim. Quando ele é no ambiente, ele carrega assim. Uma outra mudança que eu acredito que eu vou fazer ainda nesse rep é a gente fazer o import map externo, tá? Eu deixei aqui para meios didáticos e porque na época eu estava tendo algumas complicações para subir externo, mas agora eu entendi mais ou menos como é que funciona essa parte. Então a gente vai fazer isso daqui também ser um pouco externo, fora desse arquivo, tá? Tanto local quanto esse daqui de baixo. Mas vamos pegar a essência. A essência é o quê? Quando for local, ele vai rodar aqui, ó. Ele está rodando o root config do nosso projeto na porta 8080. Aí ele vai rodar o navbar, que é a nossa aplicação Angular navbar. Aí eu tenho o home field children, que ele vai rodar, ó, roda na 4201, 4202, 4203. Então eu tenho a home, a página da home e finanças. Eu posso descer mais níveis? Posso. Eu poderia, por exemplo, fazer por componente e depois chamar esses componentes na página. Não teria problema nenhum, tá? Eu poderia fazer isso. Aqui eu fiz um nível acima porque eu acredito que supra bem, até em dia a dia e tudo mais, supra bem, tá? A necessidade até para diminuir o nível de repositórios locais que você vai ter que subir, tá? Às vezes, quando você desce esse nível aqui, por exemplo, finanças, eu desceria tabela, botão. Botão eu acredito que não, mas, por exemplo, uma tabela ou um histórico, tem dois componentes lá, eu teria mais dois, eu acredito que ficaria um pouquinho pesado, tá? Para subir local. Algumas pessoas dizem, compartilhando também, algumas pessoas dizem que o certo do micro front-end é você ter segregado, bem segregado em componente, isolado, que nem é um microserviço. Sendo bem sincero, minha crença, tá? Aí é um pouco de opinião minha. Isso é um pouco utópico, tá? Não dá para chegar num nível corporativo, é muito difícil chegar, até porque geralmente tem questões de ambiente legado, tem questões também que muitas coisas mudam muito rapidamente, então é muito difícil você manter aquela estrutura respondendo só aquilo e 100%, enfim.
Então, eu acredito que esse modelo supra bem. Alguns vão falar, por que que você não usou outra arquitetura, um módulo Federation ou um Web Component, né? O módulo Federation ainda responde aqui, é um micro front-end, mas o Web Component é muito por uma questão de é, rota, uma questão de facilidade. É muito mais fácil trabalhar com Single SPA do que trabalhar com algumas estruturas, por incrível que pareça, do próprio Angular. Algumas documentações de algumas questões é mais fácil seguir do Single SPA, mas eu convido vocês também a buscarem, a testarem, enfim, acho que é importante, inclusive quando forem aplicar isso na empresa, se forem levar isso para a empresa. Mas vamos focar aqui no nosso. Então, basicamente, aqui a gente tem o header que ele vai carregar aqui o navbar. A gente tem aqui o nosso home, né, a nossa home e tem a nossa página de finanças, tá? E aí ele carrega aqui o System Import, bacaninha, tá? Então, basicamente é isso que o nosso root faz. E aí, o nosso root tendo isso em mãos, a gente tem aqueles import lá que a gente viu. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir lá nos nossos micro frontends, vai construir os nossos micro frontends bem parecidos com o que já é hoje, né? Com o que já é um projeto normal do Angular. E a única coisa, detalhes, são questões de conexão com o Single SPA. Então a gente vai ter ali a parte do. Vou mostrar aqui para vocês. Desse main Single SPA, que ele que meio que faz essa conexão ali, né? Da onde vai ficar essa tag. Então esse depara de um para outro do core com o filho, né? Então, o pai com o filho. A gente tem essa pasta de single SPA aqui que ele tem ali alguma. É meio que básico, tá? É muito para questões de que a gente vai ter de alguns compartilhamentos ali do próprio framework. E tem um detalhe que é muito importante, que dependendo de como você construir, a gente precisa manter uma rota aqui, né, dentro de módulos. Só deixa eu ver se está aqui dentro de módulos. Mas a gente precisa manter em algumas estruturas, dependendo de como você fizer, um empty route, que ele meio que fala assim, essa daqui é a rota base vazia e daqui você direciona para qualquer rota interna, tá? Eu não tô achando aqui, mas depois qualquer coisa eu mostro para vocês nos próximos vídeos, tá? Mas basicamente é isso, não muda nada, e isso é uma coisa bacana, assim, a gente não muda quase nada aqui em questão de estrutura em questão de estrutura do Angular mesmo, né? E do Single SPA também é muito simples, porque uma vez montado o root de forma bacana, você raríssimas vezes vai mexer nele, você vai precisar subir ele apenas, mas você vai mexer nele só se você for construir uma nova página ou alguma coisa em questão que você só vai adicionar uma rota, tá? Então, dentro da sua estrutura master. Então fica bem mais simples de trabalhar, tá? Eu particularmente gosto bastante da tecnologia. Não que eu não gosto das outras, tá? Não tenho nada contra as outras, acho que são suprem e tudo mais. É mais questão de analisar ônus e bônus. E é isso, pessoal. Agradeço, muito obrigado e até a próxima aula.